Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Iniciando mais uma short live aqui. Deixa eu botar o áudio mais alto. Iniciando mais uma short live. Hoje, episódio número 12 do Kowalski 2.0. Como eu vinha prometendo há algum tempo, nós iríamos aproveitar esse final de ano para fazer uns tópicos específicos de reabilitação de lesão do congresso que teve em Manchester, no Etihad Stadium, do Manchester City. E o primeiro tema hoje é uma parte especial, porque somente desse congresso a gente vai ter, acredito, uns 8 a 10 reviews especiais. Eu vou seguir a ordem, né? E a primeira é algo que, olha só, foi uma apresentação do James Moore, né? Que trabalha somente com o tema específico que eu coloquei ali, que é reabilitação de adutores. Groin Pain Rehab, né? Reabilitação RTP, Return to Performance, de adutores, tá? Somente adutores. A apresentação do James Moore foi em torno de 45 minutos. E o legal das apresentações é as citações que eu vou atrás. Então, ontem mesmo eu postei no Stories. A apresentação dele virou um resumo. Olha, o resumo virou um resumo de umas 10 folhas. E agora de manhã, que eu tive tempo, eu peguei e tentei fazer tópicos, tá? Porque somente só para ver o nível que nós estamos indo em 2024. Até uns 5, 8 anos atrás era muito simples entender as lesões, porque tu focava no músculo específico, nas suas funções, tá? Então vamos lá, adutor. Tu focava na função do adutor básico, porque os estudos... Boa tarde, professor, tudo certo? Tu focava no músculo específico, tá? Então vamos lá, adutor, faz o quê? Tenta dar força para ele, de que forma ele vai trabalhar a sua função específica. E aí o que aconteceu nos últimos, que nem eu vou citar agora, um artigo que é o principal artigo citado pelo Charles. Eu preciso de um óculos. Não, eu enxergo bem, tá tudo certo aqui. Eu fico apertando os olhos. Aí eu vou citar o James Charles de 2022, 2019. E aí eu levei 3 dias para conectar e deixar apresentável o raciocínio. Porque o que eu posso falar para vocês? Em vez de facilitar, começa a ficar mais difícil para nós. Porque o que eles estão vendo agora? Nós temos a questão da funcionalidade. Tudo é movimento, que na verdade é um engano, que se a gente focar só no movimento, porque o movimento não vai se autossustentar, vai dar merda, entre aspas, tá? Vai dar merda se a gente focar só no movimento. E aí a gente vai para a estrutura. Beleza? Mas aí a estrutura, ela tem as bases de análises, principalmente do Lieber e do Frieden, que faziam análise da arquitetura muscular, tá? Então, em cadáver e em ressonância, arquitetura muscular. E aí a arquitetura muscular, ela mostrava, nós precisamos entender a função do músculo X em cima da fibra. E aí a análise eram 5 a 25 fibras dentro de um fascículo da musculatura, sendo que o músculo pode ter 100, 500, 1000 fibras dentro do fascículo. E aí a gente tinha a característica de força dela, né? E aí aquela questão, se a fibra é mais penada, mais oblíqua, ela é de força, e se ela é mais comprida, mais fusiforme, ela é de velocidade, e isso é o que está nos livros de fisiologia. Então o que aconteceu a partir de 2022, principalmente 2019, 2022, com os artigos? Que a galera não está só se baseando em movimento, o que é uma tendência, complexidade, especificidade,
movimento, vamos trabalhar mais movimento e menos força. E aí é uma das pegadinhas que a gente tem, que eu já venho falando em todas as lives, a gente precisa unir as duas coisas. Estrutura primeiro, movimento depois. Nós precisamos criar uma superestrutura para suportar o movimento, que não é fácil. E essa superestrutura, basicamente, ela retarda a fadiga. E aí abre a janela da dificuldade gigantesca. Nossa, é uma dificuldade. Por quê? Porque o artigo o artigo do Charles, ele fala sobre o entendimento do músculo, do entendimento da fibra to function paradigm, né? Fibra to function paradigm. Ou seja, um resumo, a ressonância ficou mais avançada e eles estão vendo que o comportamento da função do músculo aí eu engordo, né? A função do músculo como um todo, do movimento, é diferente da função isolada da fibra, tá? Deixa o porta-mala assim que tá tudo certo. Aí, a função do músculo como um todo é diferente da função da fibra. E para nós isso é algo que complicou demais. Complicou demais. Por que complicou? Porque a gente precisa rever vários conceitos e começar a pensar o que vai ser os próximos 10, 15 anos do treinamento, que é começar com força isolada, principalmente os pares, né? Que isso aí está consolidado, né? A reativação da fibra, do músculo, o par dele, da articulação. O que é par? Algum músculo contrai, tem um antagonista que alonga e um sinergista que auxilia. Então, isso está consolidado, né? Que a gente precisa equilibrar isolado. Porém, aí começa o que já está bem conceituado, precisa aumentar a força, muito a força neural. Já sabemos que a isometria vem antes do excêntrico. A gente prepara, depois a gente faz o excêntrico, e aí a gente vai, retorno to play para o movimento. E aí começa com o movimento coordenativo e termina com o movimento real. Então essa é a progressão da físio para o treinamento. A maioria das pessoas já sabe isso. Mas o que aconteceu? Que o entendimento de como o movimento de várias fibras musculares em conjunto, diferente de poucas fibras, ela muda o comportamento do músculo. Muda o comportamento de como a força é transferida em cadeia. E aí começa o que está sendo estudado mecanicamente com as ressonâncias magnéticas mais avançadas, dizendo que assim, simplesmente, eu caminhar, eu tenho um comportamento do músculo. Se eu saltar ou acelerar, já muda o comportamento. Por quê? Porque eu vou colocar ele em cadeias cinéticas e aí o problema muda e as chaves do que gera no tema específico prevenção de lesão muda. E aí é uma loucura total. Isso que eu quero traçar. E o músculo principal hoje estudado como um adutor de otimização de força e prevenção de lesão é o adutor magno. Adutor magno é um adutor basicamente que a gente atinge fazendo agachamentos profundos estilo sumô ou agachamentos laterais, e ele é fundamental para essa contribuição de força e a gente precisa trabalhar ele como algo que vai fazer essa carga chegar no quadril, e aí vocês entendem que a carga chegando no quadril é fundamental para transferência de força em cadeia cinética, sabendo que quando o pé bate no solo, essa carga do solo vai passar pelo joelho chegando no quadril, o quadril vai distribuir para o corpo, os membros superiores, ou até na finalização do movimento de explosão, de aceleração e desaceleração do próprio quadril, tá? Então vamos lá. Essa foi a introdução básica de algo bem complexo, bem difícil, e que a gente vai deixar algumas ideias para vocês, com alguns exercícios práticos, com cargas e com amplitudes. Eu acho que vai ficar bem razoável
para algo que levaria 6 horas para mim falar em 30 minutos, tá? Isso aqui viraria uma aula de 6 horas, que eu teria que dividir em 3 aulas de 2 horas, tá? Então vamos lá, olha só. Como é que é conhecido a questão da dor dos adutores, né? 3 termos: pubalgia, groin pain ou sports hernia adductor, né? Que é a dor da região interna do quadril, pubalgia, inflamação, ou osteite do pubis, tá? Primeira coisa, o Bradshaw em 2008 fez uma revisão bem extensa e colocou o seguinte, que 44% dos problemas da pubalgia ou do groin pain relacionado ao adutor, 44% é uma patologia de desequilíbrio do quadril. Somente 21% é vinculado à inflamação do pubis ou da parte interna, osteite, e 7% é uma fraqueza do músculo psoas, que é o músculo flexor do quadril, tá? Então 44% é uma questão do quadril. E aí o Harris em 2016 ele algo que a gente vem falando há algum tempo, que a questão das lesões devido à intensidade da aceleração e desaceleração saiu um pouco do joelho e tá focando muito no tornozelo, que é a próxima live que a gente vai ter sobre tornozelo, que é bem legal também, e quadril. E aí ele fala do conceito de análise funcional e da microinstabilidade do quadril. E aí a gente pode ter essa microinstabilidade num modelo de aula. Como eu falei, um modelo de aula, um modelo de treino, ele tem que ter uma parte mais isolada de equilíbrio, de mobilidade e fraqueza, uma parte de integração funcional, e aí tem várias formas de fazer isso, e uma parte que finaliza com um movimento específico de alta intensidade conforme modalidade. Então a progressão da aula: mobilidade, reativação, força integrada, movimento específico do sistema energético. E aí ele cita que nós temos mecanorreceptores que controlam esses reflexos, esses mecanismos reflexos protetores. Então essa questão está vindo muito forte do IMA, né? Inibição muscular artrogênica. Inibição muscular artrogênica, que é o seguinte: toda vez que eu tiver uma dor, uma pancada, né? Isso a gente vê na realidade, muitas vezes uma pancada em uma musculatura, ela vai gerar um mecanismo reflexo inibitório numa musculatura-chave correspondente de equilíbrio. Então, por quê? Porque se eu tomo uma porrada, basicamente o sistema IMA sabia que tu ia falar isso, professor. O nosso assistente, tá? Não, é um outro, é o IMA, inibição muscular artrogênica. E aí, essa inibição muscular artrogênica abre um problema, porque o mecanismo do cérebro, quando a gente está perto de algum risco, ele desativa, ele não nos ajuda. Por isso que essa microinstabilidade, ela tem que ser vinculada à falta de mobilidade e até excesso de mobilidade, fraqueza de músculos chaves, e o que mais se cita hoje é a fraqueza do glúteo médio, tá? Fadiga e fraqueza do glúteo médio. Então a gente, além do próprio glúteo máximo, e essa questão do FEI, femoral acetabular instability, muito vinculado ao equilíbrio dos flexores, extensores e adutores e abdutores, rotadores internos e externos do quadril, que causam o que? Essa instabilidade de rotação interna e externa, que é o impingement do quadril. E esse impingement, que é a cabeça do fêmur encostando no acetábulo do labrum, isso causa dor, e a dor desativa o quadril. Desativa o quadril, perco força e, entre aspas, se eu não tenho quadril, não tenho força de glúteo máximo, glúteo médio, vai dar tudo errado, e aí começam os outros problemas. Por isso que hoje o foco é gerar força de quadril. Se vocês vão notar, toda o trabalho de tornozelo, joelho e da própria finalização do quadril é para manter a estabilidade do quadril, beleza? Tá. Então isso é uma questão mais introdutória. E aí o Mendegucha, 2013, Mendegucha, um espanhol que estuda só posterior, ele começou a falar sobre que
o mais forte posterior, olha que loucura, o mais forte posterior não é um posterior de coxa, é um adutor. E aí tem, no estudo do Charles, 2019, as análises de tamanho, comprimento, penação e força máxima e cross-sectional area do adutor magno, do adutor longo e do posterior de coxa, cabeça longa, que eu vou citar alguns dados aqui, mostrando que sim, que o mais forte posterior não é um posterior, é um adutor, o adutor magno. E aí a gente volta à ideia que o adutor magno ele tem uma função estrutural de transferência de força para a extensão do quadril. Então ele sai da função de adutor e vai fazer uma função secundária muito importante de extensão do quadril, que a gente já sabe que, devido à inversão de ação dos adutores, quando a gente está em pé, os adutores contribuem para a aceleração, flexão de quadril, principalmente o adutor curto, pectíneo e o adutor longo. E quando a gente está em posições mais profundas, que são posições de desaceleração e reaceleração, quando a gente passa de 60 graus a 90, o adutor magno e o grácil, principalmente o adutor magno, ele vira um grande potencial de fazer força para a extensão de quadril. Então a gente está caminhando por uma questão estratégica em esportes performance, que o adutor magno, juntamente com o adutor longo, juntamente com o posterior e finalizando com o próprio quadril, glúteo máximo, glúteo médio, precisam ter força para acelerar e desacelerar. Então isso é o foco. Então olha só o tamanho, olha só. Deixei aqui do lado os dados. O adutor magno tem um volume em torno de 550 centímetros cúbicos, tá, de volume, 560. O adutor longo 160 e o cabeça longa, o bíceps femoral 200. Então, se a gente pegar o bíceps cabeça longa 200 e o adutor magno quase 600, é 3 vezes mais, tá? Aí a penação deles é moderada, tá? Vamos colocar que apenas 0 é a fibra mais longa possível e para velocidade, e 25 a 30, 35 é a maior penação. Tanto o adutor magno como o adutor longo e o cabeça longa tem 12, é moderado. E aí tem uma questão muito estratégica que eles falam, que é meio óbvio, né? Quanto mais a gente treinar alguma coisa, mais o corpo tende a se adaptar conforme o movimento que a gente faz. E os estudos biomecânicos, diferente de só analisar movimento sem a questão biomecânica de mudança da arquitetura. Porque que seria a arquitetura do músculo, que é o que a gente tem na literatura científica? Se a fibra é penada, se a fibra é comprida e se ela tem volume muscular ou não, se ela tem cross-sectional area fisiológica grande ou não. E aí a nova adaptação é que quanto mais a gente treina alguma coisa, mais esse nicho específico de movimento vai mudar a correspondência principalmente da penação. Isso é uma loucura, porque isso varia do que a pessoa treina, tá? Vai mudar o ângulo de penação para cima ou para baixo, porque a cabeça longa do bíceps tinha tendência a ser 0 graus de penação. E aqui na média tem 12. Então, quanto mais a gente treinar essa característica de força dela, mais tem tendência dela se tornar penada. Então, novamente, penação é força e comprida, fusiforme é velocidade de explosão, tá? Então, quanto mais a gente treinar, e aqui o que é um interessante, a cross-sectional area do adutor magno é 2.600 comparado o bíceps cabeça longa é 1.000, 2.600 para 1.000, tá? E o potencial de força máxima do adutor magno é 760, batendo o cabeça longa do bíceps 230, quase 3 vezes mais. E relativo à força máxima do peso corporal, o adutor magno chega a 106%, ou seja, passa do máximo, da força máxima possível, comparado ao peso corporal, enquanto a cabeça longa do posterior é só 39 a 40, tá? Dito isso, nós temos então já
adaptações específicas, tá? E então surgiu a questão do fibra to muscle connection, tá? Ou seja, nós temos um entendimento quando se estuda 5 a 25 fibras dentro do músculo, porém, quando tem um comportamento integrado, ou seja, quase todas as fibras daquele fascículo trabalho, muda. Essa é a loucura, tá? Então, esse comportamento da fibra individual é diferente da estrutura, da função do movimento. Aí, para ir para a parte mais das soluções, tá? O que foi feito em relação às grandes musculaturas? Foi trabalhado o padrão de contribuição. Agora ficou legal porque é o artigo do Challis 2022, tá? Ele é da Universidade de Liverpool, James Challis, e trabalha muito com movimento e prevenção de lesão, tá? E transferência de força em cadeias musculares. É fantástico, tá? Então, ele analisou, isso aí é um artigo bem denso, ele analisou a dinâmica de contribuição de força em caminhada e em salto. E o nosso foco é o salto vertical, que é onde a gente desempenha muita intensidade de força. E ele separou o quê? A contribuição da musculatura como estrutural, suporte, que seria o quê? Muita força, mas baixo trabalho. Então seria aquela musculatura-chave para proteger a articulação de algum problema grande. A musculatura de mola, que é spring, que seria algo neutro, né? Que a musculatura ela tem força, tem trabalho, mas ela fica estável em comprimento ótimo, que é uma função de aceleração, desaceleração e economia de energia. Uma função de força, e aí que tem a grande mudança, que vai aparecer o adutor magno. Função de força, que é alta capacidade de força e trabalho positivo. E a função de desaceleração, que é também importante, que é alta força e trabalho negativo. Então, olha só. Estrutura, estabilidade, força, desaceleração. Tá? Então, vamos lá. Começamos com o glúteo. Tá? Tanto o glúteo como o vasto medial, eu tive que resumir, senão ia ficar umas 3 horas aqui explicando tabela por tabela, mas o foco é o adutor e como o adutor está vinculado a algumas musculaturas do pé. Adutor, pé, adutor, quadril. Novamente. Então, se a gente pensar que o movimento termina lá no salto, a gente faz uma tripla extensão. Tripla extensão quer dizer o quê? Que o joelho e o quadril finalizam o movimento em extensão. Quem finaliza a extensão do quadril é o glúteo máximo. Quem finaliza a extensão do joelho é o vasto medial e o vasto lateral. Beleza? E aí são músculos de finalização. E no salto, o glúteo máximo tem um potencial de 50% da sua função. No salto, 50% de desaceleração. E o vasto medial de 70%. E aí vocês ficam pensando, porra, mas eu não entendi. Se o glúteo máximo é um músculo de potência e o vasto medial também, que a gente treina movimento, por que eles aparecem como musculatura de desaceleração brake e não musculatura motor de força? Por que o glúteo máximo 50% de desaceleração e o vasto medial do joelho 70%? Porque quando a gente está finalizando o movimento, é importante eles receberem a força que vem lá de baixo e terem o potencial de fazer essa força e ter controle de desaceleração. É meio óbvio, quando eu estou finalizando o movimento, a força já foi gerada, ela já está em processo de finalização econômica eficiente de movimento. Por isso que o glúteo máximo e o joelho são finalizadores de movimento, que para mim essa informação ficou bem coerente em relação a grande força que eles têm, porém um trabalho de controle em desaceleração, tá? Aí o que acontece? Se o glúteo máximo no salto vai desacelerar, quem é que vai gerar a força motora, tá? Para que ocorra esse jump vertical, esse salto, essa aceleração máxima, tá? Então, na caminhada estável,
a força motor de início de alta força e alto trabalho positivo é só 20% no adutor magno. Porém, quando eu for saltar, vai para 80%. Então esse é um dado coletado que nos mostra como o adutor magno vai ser fundamental na geração de força para a extensão do quadril, do salto vertical. E aí o posterior, cabeça longa, na caminhada ele tinha um comportamento de 50% de mola, que é a função do músculo biarticular, tá? 50%, então tá tudo correto. Porém, quando eu for saltar, ele vai migrar para 50%, vai manter uma porcentagem de mola, porém vai migrar juntamente com o adutor, mas o adutor o adutor magno 80% potencial de força, o posterior 50%. Então esses dois, 80% o adutor magno e 50% o cabeça longa posterior, são os geradores. E aí vocês começam a notar que quando a gente não consegue essa integração, a gente começa a ter problema de potencial de reatividade e aceleração do salto vertical. E aí vem um dado muito top, que é o seguinte: o papel do... que eu já vinha falando há algum tempo, agora mais atenção ainda para isso, o papel da função dos dedos do pé, né, nessa propulsão do salto vertical. E a gente já vinha falando do foot core, da importância do trabalho do pé. E aí nós temos o flexor longo do hallux, né, que seria o dedão, o hallux, o dedão, flexor longo, que é o movimento de garra. E a extensão longo dos dedos, que seria do segundo ao quarto dedo, que a extensão longo dos dedos faz um movimento que combina com uma dorsoflexão do tibial anterior e do fibular curto, tá? Então, no salto vertical, tá? O flexor longo dos dedos, que é a garra, que já faz 20 anos que o pessoal vem falando do tripode do pé, da importância do salto vertical para a função de máxima performance. 90% de força, 90% do músculo vai se comportar, o flexor longo do hallux, o dedão, 90% ele vai trabalhar como motor de força. Já o extensor longo dos dedos, juntamente com a sua função do tibial anterior e do fibular curto, vai ser 60% estrutural. É meio óbvio, porque se a gente fizer um raciocínio de estabilidade, se eu tenho um músculo de flexão, flexor longo dos dedos fazendo motor de força, eu vou precisar do seu antagonista, e nesse caso gerar uma estabilidade do tornozelo, extensor longo dos dedos, para estabilizar essa grande força vertical. Então 60% estrutural. E junto com isso, nós temos o tibial anterior. Tá muito na internet aparecendo o seguinte, só que o pessoal não explica, né? Que o tibial anterior é um músculo muito importante para saltar e para frear, que todo mundo, vôlei, basquete e esportes que eu preciso saltar, precisam ter força de tibial anterior, né? E aí, na caminhada, o tibial anterior faz sua função de mola, de estabilização, 80%, porém, no salto, ele vai trabalhar em 90% motor de força. Então, olha só o que a gente tem de motor de força para saltar. A gente tem os dedos, flexor longo do hallux, nós temos o tibial anterior, nós temos o posterior de coxa e nós temos o adutor magno até chegar no glúteo máximo, tá? Então tudo isso são coisas que vem vindo com muita força, porque a análise do comportamento da caminhada é usando um nível de ativação de unidades motoras de fibras dentro do fascículo, ou seja, poucas fibras. No momento que essas fibras se começam a trabalhar em conjunto com outras musculaturas, o comportamento muda, tá? Então isso a gente tem que ter cuidado. Aí, para finalizar aqui a parte mais prática, tá? Eu tenho sugestões de exercícios, tá?
sugestões de exercício. Então, olha só. O Nemeth, em 85, é um estudo antigo do Nemeth em 85, citado pelo Vygotsky em 2016. Então, o Nemeth em 85, ele analisou o sumo deadlift e começou a ver qual a contribuição de força conforme a angulação. Então, vamos lá, eu estou em pé, 0 graus, eu estou no paralelo 90 graus do sumo, tá? E ele começou a visualizar que se eu trabalhar amplitudes moderadas a profundas, 60 a 90 graus, é grande contribuição do adutor magno. Se eu trabalhar amplitudes curtas, de 10, 30 até 60 graus, glúteo máximo. E se eu ficar em amplitudes medianas, 45 a 75 graus, posterior de coxa. Então vamos separar em duas famílias, tá? Se a gente sabe que o posterior de coxa e o adutor, eles vão ter uma grande função de gerar força para o salto, e o glúteo máximo é a finalização do movimento, só pensar que se eu fizer amplitudes parciais até a metade é muito glúteo máximo, se eu descer lá embaixo é adutor magno e posterior, tá? E aí, isso é do Nemeth. Porém, aí o Vygotsky começou a visualizar se eu trabalhava com carga moderada, 50%, ou 50% a 60%, ou carga pesadíssima, tá? Ou carga moderada, ou carga pesadíssima. Então, carga moderada, 50% a 60%, carga pesada, 80% a 90%. Então, o Vygotsky, em 2016, começou a entender o quê? Vamos lá. O adutor magno, hoje, o potencial de força de extensão de quadril do adutor magno chega a ser 50% da função total de extensão do quadril. Principalmente pelas amplitudes. E por que o adutor magno é interessante? Porque ele independe da amplitude. Então, sabendo que o adutor magno eu vou descer a 90 e ele vai estar fazendo extensão do quadril, ele é estrategicamente importante para treinar ele. Por quê? Porque o glúteo máximo ele vai ter uma grande treinabilidade em amplitudes encurtadas a curtas, tá? Que a gente sabe que quanto mais o glúteo máximo alonga, mais ele vai perder a função de gerar força, porque as fibras vão arrebentar. Já o adutor magno consegue fazer essa função, e aí entra o quê? Se eu trabalhar um agachamento sumô, e aí pode ser com barra, pode ser com halter, se eu trabalhar a grande contribuição do agachamento sumô seria profundo e carga moderada, tá? Então, agachamento sumô, profundo até 90 graus, carga moderada. Por que não pesada? Porque daqui a pouco eu arrebento fibras demais. Então, profundo, moderado. Enquanto o glúteo máximo, curto ou metade, pesado. Olha só. Glúteo máximo, curto, moderado, pesado. Adutor magno, profundo, moderado. E enquanto, se eu for fazer profundo, mais pesado, vai arrebentar fibra e aí vai ter uma contribuição maior do posterior de coxa como um todo, ok? E aí ainda a gente tem mais um estudo de 2015 do Heides falando sobre o balanceamento dos adutores, porque o que acontece? Olha só, aí a gente já sabe que o adutor magno é chave para a extensão do quadril. Já sabemos. Na geração de força em alta intensidade. E aí ele falou, cara, então nós precisamos balancear o adutor magno e o adutor longo, né? Então, sabendo que o adutor magno ele é muito importante nessa geração de força, o que aconteceria se eu trabalhasse o adutor longo em agachamentos laterais, né? Então, agachamentos laterais, adutor longo, sumô, adutor magno. De uma maneira resumida, no sumô a gente já sabe que é
o adutor magno vai ser a chave, o adutor longo vai ser trabalhado. Só que no agachamento lateral, né, se eu usar cargas pesadas e descer lá embaixo, vai ser adutor magno em grande ativação de Maximal Voluntary Contraction Isometric, tá? Ou seja, eu vou ter uma dominância muito grande de ativação de unidades motoras do adutor magno se eu fizer o agachamento lateral pesado e profundo. Então, eu descer lá embaixo com bastante peso na perna dominante. Vai ser adutor magno. Agora, se eu conseguir trabalhar com amplitudes, com cargas não tão pesadas, conseguir centralizar a carga e trabalhar em amplitudes médias do agachamento lateral, eu vou ter uma boa contribuição de adutor longo, ou seja, sem o risco de romper fibras, tá? Então, trabalhando cargas moderadas em amplitudes médias no plano de adução-abdução do quadril, no plano frontal do agachamento lateral, eu vou conseguir um bom adutor longo, enquanto se eu descer lá embaixo pesado, ele vai ter um comportamento similar à amplitude completa do sumo, ok? Então, o que a gente pode finalizar aqui? A gente pode finalizar nesse entendimento da revisão do James Moore, que atende muito reabilitação de adutores, tá? O entendimento que a força do solo tem que chegar no quadril, que o adutor, principalmente o adutor magno, ele tem uma função estratégica gigante para a geração dessa força, correspondente a 50% da força estratégica da extensão do quadril, basicamente porque o glúteo máximo vai ser um músculo em alta intensidade para desacelerar, enquanto a geração de força do solo saindo do pé lá, passando pela perna e chegando no quadril vai ser função do posterior de coxa e do próprio adutor magno. Essa geração de força vai precisar da tripla extensão do quadril, e aí eu preciso de estabilidade do glúteo médio, preciso de força do vasto medial e do glúteo máximo para a extensão do quadril, mas que nós temos dois exercícios que podem focar muito essa força estrutural, que seriam os agachamentos com dominância de adutor magno, o estilo sumô ou estilo agachamento lateral. Quanto mais profundo profundo for, mais adutor magno. Se eu for trabalhar cargas mais moderadas a pesadas, o adutor magno vai ter uma dominância maior do que o adutor longo. Porém, caso eu queira escolher uma manutenção de força do adutor magno, eu vou trabalhar com cargas moderadas. Se eu quiser desafiar o adutor magno a gerar um potencial maior de força de restabelecimento de força, eu vou trabalhar com cargas mais pesadas. E se eu trabalhar com cargas mais pesadas, é adutor magno e posterior de coxa. Aí, se eu trabalhar em amplitudes médias encurtadas de flexão de quadril, glúteo máximo, que é meio óbvio, né? Que o glúteo máximo fica dominante em amplitudes mais parciais, o adutor magno em amplitudes mais profundas, tá? E aí, e por que ocorre lesões de adutores, tá? Principalmente porque em algum momento essa musculatura não foi resiliente à desaceleração, tá? Então, em algum momento, a força gerada não conseguiu, quando o pé bateu no solo, desacelerar a força do adutor. E aí, como a gente faz isso? Aumentando a força dele e a resiliência à desaceleração, e também retardando a fadiga mecânica, que é uma questão integrada de que nós precisamos que as estruturas trabalhem em conjunto. E aí, novamente, Fiber to Function Paradigm, ou seja, um caminho longo que nós temos hoje em análises integradas das funções do movimento, em que a gente não pode simplesmente pegar funções isoladas e transpor para movimento. Então está sendo provado hoje nas ressonâncias magnéticas mais avançadas que o comportamento individual de uma musculatura é totalmente diferente do comportamento integrado em função, e quanto mais a gente conseguir visualizar isso, mais fácil fica manter o atleta em alta performance e retardar a fadiga mecânica, que
obviamente tem um potencial alto de prevenção de lesão, ok? Então era isso, pessoal. Essa foi nossa live número 12 do Kowalski 2.0, um tema um pouco pesado. Enfim, tentei resumir ao máximo de que forma o adutor hoje é um ponto estratégico na geração de propulsão de força do salto vertical, principalmente adutor magno e seu comportamento, juntamente da tripla extensão, entrando em conjunto com o glúteo máximo, tá bom? Valeu! Já vou baixar essa live aí, ela vai ficar disponível no meu feed aí, e até a nossa próxima episódio 13, que vai ser sobre tornozelo, sóleo e gastrocnêmio. Valeu? Abraço e até a próxima.